Você sabe o que é o sarcoma sinovial? Então fique atento, pois é disso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, meu nome é Daniel Reboledo, sou médico ortopedista, oncologista ortopédico e especialista em cirurgia do quadril. Caso você tenha interesse neste assunto ou em outros assuntos da oncologia ortopédica da cirurgia do quadril, assine o canal. E hoje eu vou falar sobre o sarcoma sinovial. O que é o sarcoma sinovial? Então, ele é um tipo raro de câncer, que surge nas partes moles, são músculos, tendões ou nas articulações. Então, ele não surge nos ossos. A incidência dele é de 1 a 2 pessoas para cada 1.000.000 de habitantes. Então, temos menos aí de 500 sarcomas sinoviais por ano no Brasil. Esse é um tumor que ele é mais comum na região da coxa, na região dos braços, na região das articulações do joelho. Pode surgir também na região das mãos e na região dos pés também. Existe uma ampla faixa etária de pacientes acometidos pelo sarcoma sinovial. Então, ele pode acometer desde crianças, adolescentes, até adultos e pessoas idosas. Não existe uma faixa etária específica desse tipo de sarcoma. Por ser um sarcoma, então um tumor maligno, o sarcoma sinovial ele pode se espalhar, o que chamamos de metástases. Grande maioria da localização das metástases do sarcoma sinovial é o pulmão, mas esse é um tumor de partes moles que tem uma certa predileção por formar metástases em linfonodos também. Então é muito importante a avaliação linfonodal. Quais são os sintomas do sarcoma sinovial? Ele é um tumor de crescimento silencioso. Então, normalmente ele surge como um pequeno nódulo, ele tem um crescimento lento, indolor, ele não inflama. Mas é importante lembrar que nódulos acima de 5 centímetros sempre serão suspeitos para sarcoma. Quando essa lesão ocorre em mãos, em pés, ele pode até se desenvolver, ser diagnosticado num tamanho menor do que esses 5 centímetros. Além disso, ele pode então se disseminar pelos linfonodos. É importante essa avaliação. Então, se o paciente tem uma lesão no membro inferior, deve-se avaliar linfonodos na região do joelho, da região inguinal. Então, o paciente pode perceber outros nódulos que crescem nessas regiões. Na região do braço, o principal local de disseminação linfonodal é a região da axila. Então, o paciente pode perceber um aumento no volume axilar também. Qual a causa do sarcoma sinovial? Então, não existe uma causa específica. Ela não tem fatores predisponentes como tabagismo, etilismo ou relação familiar. Ele surge de uma mutação genética. Então, mas é uma mutação adquirida. Não existem hábitos, fatores predisponentes de maneira geral para o surgimento desse tipo de sarcoma. Como que é feito o diagnóstico? Então, a partir desses sinais clínicos que são discretos, vamos fazer os exames de imagem. Então, por ser um tumor de localização de partes moles, a radiografia não costuma ser um bom exame para diagnóstico. O ultrassom deve ser feito por alguém experiente, pois ele pode realmente diferenciar uma lesão cística de uma lesão sólida, que é uma lesão suspeita para tumor. Mas de forma geral, ele também pode dificultar um pouquinho o diagnóstico. O melhor exame é a ressonância magnética. Então, a ressonância magnética consegue delimitar o tamanho do tumor e avaliar se ele é uma suspeita de um sarcoma, de maneira geral, ou se é uma lesão cística, um hematoma, outra lesão que não seja suspeita. Se existe uma suspeita na ressonância magnética, deve ser feita a biópsia, que é um pequeno procedimento para a retirada de uma parte do tumor que deve ser enviada para análise anatomopatológica. Então, um laboratório no microscópio, o patologista vai olhar essa lâmina e verificar se trata de um sarcoma de maneira geral. Para a confirmação do sarcoma sinovial, existem alguns aspectos dessa lâmina e também pode fazer um exame de imunohistoquímica, que são reações químicas que são feitas nessa lâmina, para ver se existem os marcadores específicos do sarcoma sinovial. Quais são as opções de tratamento do sarcoma sinovial? Então, de maneira geral, isso vai depender da sua localização, do estágio da doença. Para saber o estágio da doença, a gente vê o grau que é feito na biópsia e se existem lesões metastáticas, tanto em linfonodos quanto no pulmão. De maneira geral, a grande maioria dos sarcomas sinoviais são tratados de maneira cirúrgica. Então, o paciente vai fazer uma ressecção, uma cirurgia, ocorre retirado esse tumor, mas a reconstrução vai depender muito de que parte que surgiu essa lesão.
Às vezes não é necessária uma reconstrução, a simples retirada é suficiente, mas em alguns casos precisa de uma reconstrução muscular, de partes moles, às vezes precisa de uma cobertura por cirurgia plástica, em outros casos em que envolve a região dos vasos, é necessária uma reconstrução vascular. Então tudo depende do tamanho e da localização do tumor. Além disso, a radioterapia é uma boa opção, ela deve ser feita em conjunto aí com a cirurgia, pode ser feito antes ou depois da cirurgia, isso deve ser decidido em conjunto com o oncologista, a melhor estratégia, e a radioterapia vai diminuir a chance desse tumor voltar no local. O sarcoma sinovial ele também tem sensibilidade à quimioterapia, é um dos poucos sarcomas de partes moles em que pode ser feita a quimioterapia. Isso vai depender dessa análise do oncologista e de qual será a melhor estratégia. Pode ser que a quimioterapia seja já feita no tratamento inicial, mas pode ser que ela seja reservada para o caso de um desenvolvimento de metástase no futuro. O resultado funcional da cirurgia normalmente é bom. Nós temos métodos reconstrutivos suficientes para manter um paciente bem tratado do ponto de vista oncológico, com o seu membro preservado e com um bom resultado funcional. Mas isso depende muito do estágio e da localização da doença. Em algumas situações, pode ser necessária a cirurgia de amputação. O prognóstico de sobrevida do paciente é um prognóstico intermediário, então a chance dele estar vivo em 5 anos é de 50% a 60%. Então depende muito desse tratamento inicial e da presença das metástases. O mais importante é que esse tratamento seja feito por um médico especializado, por uma equipe multidisciplinar, num centro especializado no tratamento de doença oncológica. O sarcoma sinovial tem cura? Sim, ele pode ter cura, tá? Ou pode ter um controle que chamamos de remissão da doença. Então, o mais importante é o diagnóstico precoce e o tratamento corretamente realizado desde o primeiro momento. Caso tenham gostado do vídeo, dê um like para que a gente possa seguindo fazendo esses vídeos informativos. Assine o canal caso tenham interesse nesse e em outros assuntos aí da oncologia ortopédica. Agradeço a companhia de todos. Paz e saúde para vocês e até a próxima.